Nós estamos na Parashat Itró, a Parashá que fala dos 10 mandamentos, e na semana de Tu Bishvat. Na última quinta-feira foi Tu Bishvat, o Ano Novo das Árvores. Em Israel, a partir desse dia, os frutos das futuras estações começam a se desenvolver. Por outro lado, é costume em Tu Bishvat consumirmos frutas maduras das estações passadas. Um dos costumes mais curiosos de Tu Bishvat vem das comunidades judaicas da Síria. As comunidades judaicas sírias costumam ler nesse dia os 10 mandamentos, e eles leem em árabe. E não é que justamente nesse Shabat, 2 dias depois de Tu Bishvat, leremos os 10 mandamentos na Torá? Mas essa não é a única ponte que podemos fazer entre as árvores e os 10 mandamentos. O cabalista Zev Ben Shimon Alevi, de abençoada memória, escreveu no seu livro Cabalá e Êxodo, que foi lançado no Brasil pela editora Siciliano em 1994. Então, já aí há mais de 30 anos. Ele nos conta que há uma relação entre os 10 mandamentos e a Etz Chaim, a árvore da vida. A árvore da vida é composta por 10 sefirot, ou seja, 10 emanações divinas que compõem a mente de Deus. E por estarmos em Shabat, podemos nos perguntar qual sefirá, qual emanação divina se conecta com o 4º mandamento, que diz, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho, lembre-se do dia do Shabat para santificá-lo. O Shabat se conecta com a sefirá de Chesed, com a sefirá de compaixão, através da qual o Eterno contempla a criação. Do nosso lado, seres humanos, depois de uma semana inteira de trabalho, devemos seguir o exemplo divino. No Shabat, devemos contemplar o que fizemos durante a semana com compaixão, com chesed, e não com julgamento. O 5º mandamento, honre o seu pai e a sua mãe, se relaciona com a sefirá de Gevurá, que fala dos limites que precisamos aprender com os nossos pais, com a nossa comunidade, para a construção de uma sociedade mais justa. Já o 6º mandamento, isso é bem curioso, não matarás, não mate, se relaciona com a sefirá de Tiferet, justamente a que traz o equilíbrio entre Chesed e Gevurá, entre a expansão do amor que vem da compaixão e a continência das regras sociais. É digno de reflexão que esta 6ª sefirá, a sefirá de Tiferet, que significa glória, equilíbrio e beleza, e que está no coração da árvore da vida, no centro da árvore da vida, se conecte com este mandamento, não matar. O mandamento de não matar ganha nos nossos dias uma outra dimensão, nesses tempos horrivelmente polarizados e violentos em que vivemos. Não mate o equilíbrio, não mate a beleza, não mate a glória, não mate a árvore da vida, a força de Tiferet. Já a obra cabalística Pri Etz Adar, que poderia ser traduzida como o fruto da árvore frondosa, ou o fruto da árvore de cítricos, uma obra do século XVII, da escola do Rabino Luria, de Tzfat. A primeira obra a trazer um ceder de Tu Bishvat, ela traz uma interessante relação com o 8º mandamento, não roube. Nós encontramos o seguinte nesse texto, em poucas palavras ele diz, qual é a melhor forma que temos para evitar roubos? Dizer bênçãos, dizer brachot. Que coisa um tanto esquisita, né? Como que eu vou evitar roubos? Dizendo brachot, dizendo bênçãos. Conta o autor do Pri Etz Adar. Quem gosta de produzir nesse mundo, mas não gosta de dizer bênçãos, é chamado de ladrão. Isso porque, segundo essa tradição cabalística, quando uma pessoa diz uma brachá, por exemplo, antes de comer uma fruta, isso leva um anjo nos céus a gerar energia suficiente para gerar outra fruta no mundo,
repondo aquela que foi consumida. Sem essa bênção, o anjo não consegue produzir energia para que novos frutos cresçam. Ou seja, ele rouba frutos da terra. Numa linguagem atual, consumir bens materiais sem antes dizer uma bênção é consumir sem pensar. E este consumo inconsequente tem um enorme poder de gerar desperdícios. Derrubar árvores, por exemplo, sem pensar nas consequências, significa, na prática, amaldiçoar a natureza, destruir o mundo, levar ao aquecimento climático global a níveis quase sem chances de recuperação, quase sem volta. Assim, dizer uma brachá antes de consumir os bens do mundo, nós podemos dizer, é um ato ecológico. A brachá nos leva a parar para pensar sobre o que estamos consumindo, como estamos consumindo e o que precisamos fazer para repor aquilo que consumimos, estimulando ações que promovam o equilíbrio e a recuperação da natureza. Exatamente. Dizer uma brachá é um primeiro passo para a prática de tikkun olam, de recuperação do mundo. Portanto, ao dizermos uma bênção, ao dizermos uma brachá, ao você dizer uma brachá, uma bênção, antes de consumir algo, você não está sendo só uma pessoa religiosa. Você está realizando uma ação em favor da vida. Ao dizer uma bênção, ao dizer uma brachá, você faz com que o anjo ative as energias que repõem os frutos no mundo. E quem é este anjo? Olhe-se no espelho. Você é esse anjo. Shabbat Shalom.